A sobrevivência do texto. Esta história conservou-se precariamente, só tendo sido redescoberta no século passado, pois, quando Nínive caiu, em 614 a. graus Celsius, dominada pelas forças conjuntas dos medos e babilônios, a destruição que se seguiu à sua queda foi tão completa que a cidade jamais se reergueu, e sob as ruínas da capital assíria foi soterrada toda a biblioteca de Assurbanipal. Os assírios nessa época não gozavam de muito prestígio entre os seus vizinhos, e o profeta não sem dúvida falou por muitos deles em O Fardo de Nínive, quando exultou com sua iminente queda. As bigas correram enfurecidas pelas ruas, chocar-se-ão umas com as outras, parecerão tochas, correndo como relâmpagos de um lado para o outro. Nínive está devastada, quem dela se compadecerá? O século VII foi talvez o último momento na história do Oriente Próximo em que uma grande literatura, e uma história como a de Gilgamesh de Uruk, pôde quase desaparecer por completo. A descrição do dilúvio tornara-se mais uma vez uma história independente, mas sua estrutura, como podemos observar na narrativa de Eusébio, citando Beroso no século III a. graus Celsius, mudou surpreendentemente pouco. Foi provavelmente em Babilônia que a epopeia sobreviveu por mais tempo em sua forma integral, e conhecem-se cópias do texto feitas após o saque de Nínive, mas esta sobrevivência se deu sob a forma de um tipo especial de narrativas de viagens e aventuras, sempre presentes no mundo atemporal e sem fronteiras da lenda e do romance folclórico. Eliano, escrevendo em grego por volta do ano 200 d. graus Celsius, sabia da existência de um certo Gilgamesh, rei de Babilônia, e narrou a história de seu nascimento, que não é muito diferente daquela que se conta de Perseu e também de Ciro. Foram detectados elementos da narrativa nas lendas folclóricas persas da Idade Média e até em escritos de regiões mais longínquas, mas foi uma sobrevivência crepuscular. Os escritos do Oriente Próximo e do Mediterrâneo na Idade Clássica não acusam um conhecimento concreto da existência de nossa epopeia. Uma das razões para esse desaparecimento pode estar nos caracteres cuneiformes com os quais a obra foi escrita. Este tipo de escrita estava saindo de uso e logo se tornaria ininteligível aos habitantes do novo mundo mediterrâneo. Talvez tenham surgido algumas versões populares em aramaico, que não sobreviveram. Mas os persas, que continuaram a usar a antiga escrita, possuíam sua própria literatura, e obviamente tinham muito pouco interesse pela história e pelas lendas de seus antigos inimigos. Os hebreus tinham razões ainda mais fortes para querer esquecer a Síria, a Babilônia e tudo o que dizia respeito a tais nações, que passaram a figurar apenas em parábolas admonitórias. Além do mais, o século em que Nínive caiu foi o mesmo que viu o aparecimento de duas novas formas poéticas, o poema lírico e a ode para coral, ambas utilizando a escrita alfabética. Mas, embora a poesia lírica produzida na Grécia do século VII seja moderna, a literatura épica daquele país ainda pertencia em parte ao mesmo mundo lendário de Gilgamesh, o rei da antiga Uruk. Teria sido historicamente possível ao poeta da Odisseia ter escutado a história de Gilgamesh, não numa versão truncada, mas no original, pois os navios da Jônia e das ilhas já comerciavam na costa síria. Os gregos mantinham contato com os assírios em Almina e Tarso. É improvável, mas não impossível, que Assurbanipal tenha ouvido um contador de histórias grego recitar a Ilíada em Nínive. É possível que ultimamente se tenha dado importância demais às aparentes semelhanças entre a mitologia dos antigos gregos e a dos povos da Ásia Ocidental. Este volume não é o lugar adequado para aprofundarmos-nos nessas discussões críticas, ao mesmo tempo fascinantes e quiméricas. Seria Gilgamesh um protótipo de Ulisses, ou empunhava ele a clava de Hércules? Não é tanto uma questão de protótipos e parentesco, mas, antes, de uma similaridade de atmosferas. O mundo em que viviam os bardos gregos e os escribas assírios nos séculos 7 e 8 era pequeno demais para que não tenha havido algum contato entre eles, e as viagens comerciais dos aventureiros e mercadores gregos forneciam um cenário mais do que propício ao intercâmbio de histórias.
especialmente quando o campo para isso fora preparado séculos antes pelos micênios da Era do Bronze, em seus contatos com o povo da Síria e, possivelmente, com os hititas da Anatólia. Por isso, não chega a ser assim tão surpreendente que Gilgamesh, Enkidu e Umbaba pareçam viver no mesmo universo dos deuses imortais dos hinos homéricos, da Teogonia de Zilda e da Odisseia. Todas estas obras têm em comum uma mesma mise em SCA com acento grave Ni, um mundo em que deuses e semideuses se confraternizam com os homens num pequeno universo de terra conhecida, cercado pelas águas desconhecidas do oceano e do abismo. Estes homens ocasionalmente emergem da sombra do mito e da magia para aparecerem como seres humanos compassivos e comuns, tais como os heróis suméricos, e, entre eles, encontramos Gilgamesh de Uruk. Os deuses babilônicos e seu universo desapareceram para ressurgir mais tarde nas religiões mediterrâneas, especialmente nas crenças gnósticas. Os heróis também se transformaram e sobreviveram, viajando para o oeste e para o leste. Muitos reconhecem no Alexandre da Idade Média a figura de Gilgamesh, e algumas de suas aventuras podem ter sido transferidas para os romances. Desta forma, por trás do Galicinon, por trás de Oenivine, por trás de Sir Gawain, que procura a Capela Verde passando pela gélida floresta setentrional com seus carvalhos e suas trilhas de musgo, por trás de Dermot em sua luta com o selvagem na fonte, situada no caminho que leva ao país submarino, talvez se esconda a terra dos vivos dos sumérios, a floresta de cedro e a montanha de prata, Amano, Ilão e Líbano. São romances e histórias folclóricas surgidas nas cortes medievais, cujas origens passam pelo cancioneiro dos menestréis e pelas lendas célticas, remontando à Suméria arcaica ou talvez até antes, aos primórdios da arte de narrar. Embora o herói sumério não seja um Ulisses mais antigo, ou um Hércules, ou um Sansão, ou um Dermot, ou um Gawain, é possível que nenhum destes fosse tão celebrado se não houvesse a história de Gilgamesh. O mundo de hoje é tão violento e imprevisível quanto o de Assurbanipal, o rei da Síria, o grande rei, o rei do mundo, e o Dinão da Judéia e até mesmo de Gilgamesh, personagem histórico que, no terceiro milênio antes de Cristo, guerreou e enviou expedições pelo mundo. A única diferença é que, para nós, o grande redemoinho do oceano não fica para além dos limites de um horizonte plano, mas na outra extremidade de nossos telescópios, na escuridão onde eles não podem penetrar, onde o olho e sua extensão mecânica se veem obrigados a retornar. Nosso mundo pode ser infinitamente maior, mas ainda assim acaba num abismo, nas águas superiores e inferiores da nossa ignorância. Os mesmos demônios ficam de emboscada à nossa espera, o demônio no relógio, e no final de tudo retornamos ao ponto de onde saímos, como quem partiu numa longa jornada, cansou-se, exauriu-se em trabalhos e, ao retornar, gravou na pedra toda a sua história.